Como ganhar dinheiro com o Tesouro Direto? Hoje eu vou te falar das duas principais formas de ganhar dinheiro com o Tesouro Direto, as duas que eu conheço. Uma delas a maneira mais tradicional e outra delas uma forma muito pouco utilizada por investidores e menos ainda utilizada com sabedoria, mas que quando combinada, uma boa estratégia, com um bom momento nesse investimento, nesse tipo de investimento dentro do Tesouro Direto, o retorno, a rentabilidade do investidor pode ser muito alta, muito significativa, mesmo num curto espaço de tempo, como por exemplo, um ano. Eu vou te explicar também quando é um bom momento para fazer isso e quem sabe a gente esteja aí no momento muito bom ou próximo de um momento muito bom para poder ganhar dinheiro com a chamada marcação a mercado. Antes disso, se você se interessa por esse tipo de conteúdo sobre finanças, sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre formas de ganhar e fazer dinheiro de fato, já deixa o seu like nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, já considera fazer isso e também ativar o sino das notificações para receber sempre os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. Bom, de cara eu vou começar te mostrando aqui quais são as taxas atuais do Tesouro Direto, na tela, direto no site do Tesouro Direto. Se você não sabe, não conhece ainda tão bem o Tesouro Direto, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico melhor esse tipo de investimento. Mas, partindo da ideia de que você já sabe algo sobre o Tesouro Direto, aqui a gente tem as taxas dos principais títulos, né? Na verdade, a gente tem as taxas de todos os títulos vigentes do Tesouro Direto nesse momento. Então, nós temos primeiro aqui, com uma diferenciação de cores, né, o Tesouro Prefixado, logo aqui acima. Depois a gente tem o Tesouro Selic, que é o único que tem liquidez diária com maior segurança, né? O único que é válido, por exemplo, para uma reserva de emergência, uma reserva de caixa. E a gente tem também aqui os títulos indexados ao IPCA, né, a inflação. Tesouro IPCA+, 2026, 2035, 2045, enfim, diversos anos, tanto semestrais, os que pagam juros semestrais, quanto as NTN-Bs normais aqui, né, aquelas que não têm cupom semestral. Então a gente tem todas as taxas discriminadas aqui, e se você for observar aqui, nós temos já taxas nos pré-fixados em torno de 13% ao ano, e taxas nos IPCA mais longos aqui, rondando os 6%, né? 2055 juros semestrais 6,01%, o 2045 2035 5,89% ao ano, mais a inflação, né? Mais o IPCA. Então essas são as taxas atuais dos títulos. Bom, então qual é o primeiro ponto a observar aqui? A primeira maneira de ganhar dinheiro com o Tesouro Direto, com qualquer dos títulos do Tesouro Direto. Observando aquelas taxas ali, se eu compro um título que está rendendo 13% pré-fixados, com vencimento para daqui 6 anos, por exemplo, eu sei que eu vou ter 13% ao ano durante 6 anos. Lá na frente é exatamente isso que eu vou resgatar, se eu resgatar exatamente no vencimento. Mesma coisa para os títulos do Tesouro IPCA, né? Eu vou ter a inflação do período mais aquele 5,89, por exemplo, do título de 2045. Se eu resgato lá em 2045, é exatamente isso que eu vou ganhar. Tem muita gente que confunde aqui, né, as duas maneiras e fala assim, olha, se você comprar um título do Tesouro, tem um risco gigante aqui porque ele pode oscilar, você pode perder dinheiro. Sim, isso é verdade, mas é verdade se você resgata antes do prazo. Se você segurar até o final, você não perde dinheiro, você vai ter exatamente aquela rentabilidade contratada. Então, essa é a maneira mais tradicional de se ganhar dinheiro com o Tesouro Direto, comprar um título até o vencimento. No momento do resgate, esse dinheiro vai cair lá na sua conta da corretora e aí você vai ganhar exatamente aquele prêmio contratado. E diga-se de passagem, isso torna o investimento bastante seguro, já que a gente está falando sim de renda fixa nesse caso, e a gente está falando também daquilo que é mais seguro dentro do nosso país em termos de risco de crédito, ou seja, os títulos públicos eles têm uma segurança ainda maior do que os títulos privados, embora esses também tenham uma segurança considerável, CDBs, LCIs, LCAs, aqueles principalmente que têm a segurança, né, de ter a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$250 mil investidos por CPF por instituição. O Tesouro Direto é considerado sim ainda mais seguro do que esses títulos. Então a gente tem nos títulos públicos o que existe de mais seguro dentro da nossa economia para se investir. Esse é o primeiro ponto. Já a segunda forma de ganhar dinheiro com títulos públicos traz um potencial ainda maior de ganho, ou muito maior de ganho, e obviamente eu estou falando aqui de potencial, não estou falando aqui de certeza, principalmente porque com a chamada marcação a mercado
você tem na mão um título de renda fixa que deixa de ser renda fixa. Então o Tesouro Direto é a renda fixa que não é fixa, justamente por conta da marcação a mercado, e ela só ocorre caso você resgate antecipadamente esse título, que, diga-se de passagem, tem liquidez diária, né? Os títulos públicos têm sim liquidez, você não fica com o dinheiro preso lá até o vencimento, porém você fica à mercê das taxas diárias praticadas, que é essa chamada marcação a mercado. Para você entender melhor o que é isso e onde estão as oportunidades aqui de ganhar ainda mais com títulos públicos, eu vou te explicar aqui na prática, utilizando, por exemplo, o Tesouro pré-fixado, que é o mais fácil de entender. A lógica é a mesma para o Tesouro IPCA, mas o pré-fixado guarda aqui uma característica mais precisa para que você entenda, né? Todo título pré-fixado vai te entregar exatamente R$1.000 lá no vencimento. Então, vamos pegar o exemplo aqui desse título aqui, ó. Vamos voltar para a tela. Tesouro pré-fixado 2029. Esse título aqui está pagando 12,86% de rentabilidade anual, certo? Só que o preço dele aqui é R$ 456,81. Lá em 2029, uma unidade desse título que custa esse valor vai te entregar exatamente R$1.000. Como é que se calcula isso? Exatamente fazendo o inverso aqui, calculando a taxa. Então, R$ 456,81, rendendo 12,86% ao ano da presente data até 1º de janeiro de 2029, vai virar R$1.000. Esse é o ponto básico. Então, todo título pré-fixado se calcula dessa maneira. E entendendo essa lógica, fica mais fácil da gente entender o seguinte: se eu aumentar essa taxa aqui de 12,86, por exemplo, para 14% ao ano, o que acontece com o preço unitário aqui do título? Bom, se eu fizesse isso, eu já fiz um cálculo aqui para adiantar, eu iria para aproximadamente R$ 426 aqui. Por quê? Porque eu precisaria de menos dinheiro para virar R$1.000 lá, já que eu tenho uma taxa maior, né? No lugar de 12,86, eu tenho 14% ao ano de taxa. Então, esse é um ponto crucial para entender a marcação a mercado. Quanto maior a minha taxa, menor é o preço do título. Se eu comprei esse título a 12,86 de taxa e logo depois ele foi a 14% de taxa, o que aconteceu com o meu preço aqui, meu valor unitário, ou o valor dos meus títulos, o preço deles negociados a mercado? Daí vem a marcação a mercado, né, aquela taxa diária, o preço do título diário, ele diminuiu. Grosso modo aqui, se a gente for falar de 456 para 426, é um valor aproximado, tá? O importante é que você entenda a lógica. E o oposto também é verdadeiro, ou seja, se eu baixar essa taxa aqui de 12,86 lá para os 8,5, por exemplo, também já fiz esse cálculo, o preço nesse momento desse tesouro pré-fixado seria de aproximadamente R$ 590. Então, se eu for falar aqui de uma taxa de 14% ao ano para uma taxa de 8,5, supondo que eu comprei esse título pagando 14% ao ano, ou seja, no momento onde as taxas de juros estavam altíssimas, e eu vendo esse título posteriormente quando as taxas de juros baixam, e eu tenho lá um pré-fixado de 8,5, como há não muito tempo atrás a gente viu, eu estou falando aqui de aproximadamente 40% de ganho sobre esse título pré-fixado, talvez em um ano, um pouco mais, um pouco menos, mas numa mudança de ciclo aqui. Juros altos para juros baixos, eu consigo ter essa vantagem, já que quando a taxa anual diminui, o preço do título, né, o preço unitário, aumenta. E isso, para quem tem estratégia, pode trazer um retorno muito maior do que o retorno nominal aqui dos títulos. Agora tem um outro detalhe, que é o prazo. Aqui eu estou falando de um título de 2029. Dei o exemplo aqui para você. Só que se a gente partir para títulos mais longos aqui, como por exemplo o Tesouro IPCA 2045, que funciona numa lógica, como eu falei, parecida, só que no lugar dele te entregar os R$1.000 lá na frente, ele vai te entregar R$1.000 também, só que desde o início desse título, desde a criação dele, ele entrega, além dos R$1.000, o IPCA acumulado. Então, por isso que o preço do título ele já é superior aos R$1.000 aqui, né? A lógica é mais ou menos essa. Então, ele é um pouquinho mais difícil de calcular, mas o que importa é que você entendeu a marcação a mercado até aqui. Então, entendendo essa lógica,
você entende também que quanto mais longos os prazos dos títulos, porque dentre outras coisas a gente tem aqui o efeito dos juros compostos, maior é o potencial de valorização de um título pela marcação a mercado. Então o que eu trago aqui são exemplos que eu vi acontecendo ali da taxa Selic quando estava lá em 14,25, vale lembrar que a nossa taxa Selic atual está em 13,25 no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que quando você assiste esse vídeo ela esteja ainda maior, essa tendência ao menos, né? A gente já fala aqui de taxa Selic aproximada ali dos 14% ainda em 2022, mas em 2016 essa taxa estava em 14,25 e ela veio caindo depois disso, reunião após reunião do Copom, ou seja, a gente teve uma mudança de ciclo ali, né, de ciclo de juros altos para ciclo de juros baixos, e esse ciclo, essa mudança de ciclo fez com que diversos investidores conseguissem ganhar bastante dinheiro com a marcação a mercado. O que eu trago aqui, inclusive, na thumbnail aqui do vídeo, né, na capinha aqui do vídeo que você viu dos 80%, foi algo real, algo que eu vi acontecendo. Eu vi investidor ganhando 80% com a marcação a mercado em aproximadamente um ano nesse período com esses títulos mais longos. E obviamente aqui o investidor acertou muito bem o momento de comprar e vendeu muito bem esse título, mas eu recomendo que você nem se apegue muito a isso e sim a entender o conceito, porque que seja os 40% que você consiga ganhar, 40%, 50%, 60%, você já consegue ter um ganho muito interessante fazendo bom uso aqui de uma boa estratégia com títulos públicos, entendendo de fato o que é a marcação a mercado e ganhando dinheiro com isso. Vale lembrar que o investidor que comprou títulos públicos em 2020, 2021 e começo de 2022, por exemplo, ele ainda não ganhou dinheiro com marcação a mercado. Inclusive, se ele comprou lá atrás, a gente vem subindo os juros, ele perdeu dinheiro com marcação a mercado até agora se ele fosse vender esse título, tá? Quem não vende não perde, mas se ele fosse vender hoje, o título dele está valendo menos a mercado. Por quê? Porque os juros estão subindo e não caindo. Então você tem que entender o momento, entender que pode ser que durante um longo período você não tenha oportunidade para ganhar com a marcação a mercado. Falo aqui de 3, 4, 5 anos sem você ter essa oportunidade. Mas quando tem, quem tem estratégia consegue lucrar, ter lucros muito interessantes com a marcação a mercado, com títulos de renda fixa que não são tão renda fixa assim. Bom, e para encerrar, talvez você esteja se perguntando qual é o melhor momento então para comprar esses títulos públicos, o que faz subir, faz cair. O melhor momento exato, aquele momento certo, né, de ter o maior lucro possível, é muito difícil de prever. Eu sequer tenho essa ambição nem para os meus investimentos. O importante é que você entenda e consiga ter um lucro com isso, com a marcação a mercado, se é que é do seu perfil, por exemplo, né, respeitando o perfil de investidor, já que marcação a mercado gera ali as suas oscilações e traz ali os seus riscos, porque faz com que a renda fixa vire renda variável de fato. Mas os melhores momentos são justamente os momentos de maior estresse na taxa de juros, né? Quando a gente tem a taxa de juros elevada, por exemplo agora em 13,25, a gente não via desde 2016. Então, se essa taxa de juros, que tem espaço ainda para subir, sobe ali para 14%, por exemplo, e a gente começa a ver uma tendência de inversão dessa taxa de juros, né, desse ciclo de alta para ciclo de baixa, né, ou seja, a gente vê que estabilizou, que a inflação está sendo controlada, aí sim é um bom momento para investir. Então eu vou falar aqui de alguns fatores que fazem com que aconteça esse estresse maior nas taxas de juros e nas taxas praticadas aqui no próprio Tesouro Direto. Por exemplo, o cenário político. Quando a gente fala de política, isso aqui está muito mais ligado a fiscal, tá? Não estou falando aqui de partido político em si, quem vai ser o presidente ou não, mas sim se ele representa uma ameaça ao fiscal, desrespeito ao fiscal, etc., né? Isso aqui pode estressar um pouquinho porque a dívida pública tem ali suas nuances, né? Então, se ela foge um pouco do controle, isso prejudica bastante, porque se nota um risco maior aqui no país e aí o investidor precisa de uma taxa maior, inclusive, para poder investir nos títulos públicos para que fique convidativo e o país precisa do dinheiro investido aqui para poder se financiar. Outro ponto é a própria taxa de inflação que a gente tem, né? Se a inflação está descontrolada, se ela está subindo, a tendência é que a taxa de juros suba, esse estresse aumente, etc., né? E outro ponto é o macro, quando a gente olha para os outros países, como é que estão os ciclos, por exemplo, né? Hoje a gente olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, inflação aumentando lá, a taxa de juros numa tendência de alta, então isso também
influencia aqui no Brasil, né? Embora a gente já esteja bastante adiantado em relação a isso, mas é bom você ficar de olho em tudo isso. Se você quer ganhar dinheiro com marcação a mercado, você precisa entender de macroeconomia, como funciona a economia e também conseguir projetar um cenário vindouro. Se você conseguir projetar um cenário de queda de juros, né, essa inversão de ciclo, aí sim é um bom momento para você investir, porque aí sim, se você acertar isso, você deve ter um bom ganho com marcação a mercado, desde que entenda também até onde os juros podem baixar, porque realizar um lucro muito pequeno aqui nem faz lá muito sentido. Então, dentre outras coisas, o investidor precisa ter também um pouquinho de paciência, além dessa boa leitura do cenário. Bom, eu vejo esse como um momento interessante também. Se a gente analisar aqui, por exemplo, o último ano do Tesouro IPCA mais 2045, as taxas estão aqui no momento dos mais altos do ano, né? E ainda numa tendência de evolução. Então, provavelmente, para quem pensa em investir para marcação a mercado, mas aos poucos, esse já pode ser um momento para começar uma exposição, para começar a comprar títulos aqui devagarinho, pensando num ganho com marcação a mercado ali na frente. Bom, dito isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já convido você para assistir esse próximo vídeo aqui, onde eu explico a diferença de títulos pré-fixados e pós-fixados. Forte abraço e a gente se vê no próximo.